Então, hoje é 20 de outubro de 2020, 20 do 10 do 20, né? 7 horas e 39 minutos. Eu vou começar a aula sobre modificação da Constituição. Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai falar de que formas a Constituição pode ser alterada, tá ok? E como nós vimos, né, a Constituição Federal, ela inaugura o ordenamento jurídico, né? A Constituição Federal é a fonte de onde emana toda a luz do ordenamento jurídico. Agora, a Constituição Federal, ela não é imutável, né? E a sociedade evolui, né? A sociedade está em constante transformação. Então, a Constituição Federal, como uma carta de princípios, ela também precisa ser alterada, né? Ela também precisa ser atualizada, tá ok? Existe um núcleo da Constituição, que é um núcleo rígido, são chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser abolidas, ok? Mas, quanto ao resto, a Constituição pode ser alterada. Aliás, muitas vezes a Constituição deve ser alterada, né? Porque é salutar que se altere a Constituição na medida em que os valores da sociedade ou a realidade fática também vá se alterando, ok? Nós não podemos ter uma Constituição que engesse a sociedade. Por outro lado, também, não podemos alterar completamente o texto constitucional. Nós não podemos ignorar a Constituição e instituir uma nova, como muitas vezes se fala, porque a Constituição possui esse seu núcleo rígido. Okay? Então, eu coloquei para vocês aí 3 formas de se alterar a Constituição. Okay? Através da mutação constitucional, que é uma alteração feita pelo Poder Judiciário. Veja, quando eu falo em mutação constitucional, eu já vou explicar isso a fundo para vocês daqui a pouco, tá ok? Na verdade, o que se altera na mutação constitucional não é o texto da Constituição. Na mutação constitucional, o texto da Constituição permanece o mesmo. O texto permanece inalterado. O que se altera é o sentido atribuído a esse texto pelo Poder Judiciário, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando eu falar em mutação constitucional, veja, o texto da Constituição permanece inalterado, mas a construção de sentido que é feita pelo Judiciário é que se altera, tá ok? Ou seja, na mutação constitucional, o Poder Judiciário ele interpretava a Constituição de uma certa forma e, a partir do momento, ele altera a sua forma de interpretar a Constituição. Quando se altera a forma de interpretação da Constituição pelo Judiciário, então nós vamos dizer que ocorreu uma mutação constitucional, ok? Eu sei que isso parece meio complicado para vocês, né? Meio fora de propósito, mas eu vou explicar mais a fundo isso para vocês vão entender daqui a pouco. Okay? A segunda forma de se alterar o texto da Constituição, né, é através da revisão constitucional. Então, gente, a revisão constitucional ela estava prevista no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E era uma forma de se alterar a Constituição, uma forma mais fácil de se alterar o texto da Constituição do que através da reforma, que é a aprovação de uma emenda. Na verdade, a revisão constitucional nada mais é do que a aprovação de uma emenda, mas com um processo legislativo mais fácil do que o processo legislativo para a reforma propriamente dita. Então, nós vamos ver daqui a pouco que para aprovar uma emenda à Constituição, eu preciso da aprovação das 2 casas em 2 turnos por 3/5. Já a emenda de revisão, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.
em sessão unicameral. Então, veja, enquanto que na reforma constitucional eu preciso aprovar o texto nas duas casas, separadamente, em 2 turnos e por 3/5, na revisão constitucional, o Congresso iria se reunir unicameralmente. E o quórum exigido para aprovação seria de maioria absoluta. Vejam que aprovar uma emenda de revisão é mais fácil do que aprovar uma emenda normal. Acontece que essa revisão constitucional ela já ocorreu, ok? Na verdade, após 5 anos da promulgação da Constituição Federal, foram feitas algumas emendas de revisão. E entende-se agora que não é mais possível a realização de novas emendas de revisão. Por que não é possível a realização de novas emendas da Constituição? Porque já passou o prazo para isso. O seu tempo já foi, já se esgotou. Ok? As emendas à Constituição, revisão, elas já foram aprovadas o que tinham que ser aprovadas. Aliás, essa revisão do texto constitucional foi muito tímida. Se não me engano, foram aprovadas apenas 8 emendas, foi bastante tímida. Por quê? Porque 5 anos após a promulgação da Constituição de 88, quando chegou a hora de fazer a revisão da Constituição, através dessas emendas de revisão, né, de forma mais simples, estourou um escândalo de corrupção no Congresso Nacional. Nada fora do normal, né? Escândalo de corrupção no Congresso Nacional é uma coisa mais normal que existe, né? Basta ver semana passada aí que ela foi pego com o dinheiro da cueca, não foi isso? Uhum. Chegou na casa dele, né? Ele meteu o dinheiro na cueca. Agora ele está falando que se o dinheiro é dele, ele mete onde ele quiser, não tem problema nenhum, né? Ele pôr o dinheiro na cueca desde que o dinheiro seja dele. Bom, é claro que ele ficou desesperado, né? A Polícia Federal chegou na casa do cara, ele não esperava, ele tinha dinheiro vivo lá, talvez ele não tenha como justificar esse dinheiro, e aí ele, no desespero, ele colocou o dinheiro na cueca. O ministro Barroso suspendeu o mandato dele, né? E aí agora o Comitê de Ética está falando que ele tem que pedir licença, porque daí, se ele pedir licença, daí a liminar do Barroso perde sentido, porque ele vai ficar de licença. Ou seja, estamos preparando mais uma pizza aí, né? O Brasil é o país da pizza. Bom, Professor, oi. ele literalmente enfiou dinheiro na poupança. Sim. Bom, então, veja, a Constituição foi feita e o legislador constituinte originário ele previu uma revisão após 5 anos e estabeleceu um procedimento legislativo mais tênue para a realização dessa revisão. Ocorre que, quando chegou o momento da revisão, estourou um escândalo no Congresso Nacional, que é o escândalo dos anões do Congresso. Não sei se vocês já ouviram falar. Eram os anões do Congresso Nacional, porque era um bando de deputados nordestinos, sem qualquer ofensa aí aos nordestinos, né? Minha esposa é nordestina, tá? Mas o nordestino ele tem uma estatura um pouco mais baixa, né? Então eles eram baixinhos, por isso que eles ficaram conhecidos como anões do Congresso. E esses caras, sabe o que eles faziam? Eles compravam o bilhete da loteria premiado e declaravam no imposto de renda o dinheiro que eles tinham recebido de propina, como se eles tivessem recebido esse dinheiro ganho na loteria, ok? E aí perguntaram para um daqueles, pô, mas o senhor ganhou 50 vezes na loteria, né? Falou, o que eu posso fazer? Eu sou um homem de sorte. Bom, eu vou voltar. Bando de safado. Quem é o honesto? Né? Quem é honesto? Essa é a pergunta, né? Joga a primeira pedra.
Então, eu vou voltar a falar disso aqui para vocês, tá? Mas eu estou só introduzindo. Então, quando eu falo de mutação constitucional, eu não estou falando do texto, de alteração do texto da Constituição. Eu estou falando da alteração da construção de sentido da Constituição pelo Judiciário. Quando eu falo de revisão constitucional, ela já se expirou. Revisão constitucional era uma forma de alterar o texto da Constituição através da aprovação de emendas de revisão, e ela ocorreu 5 anos após a promulgação da Constituição Federal. Já aconteceu, agora não pode voltar a acontecer de novo. E a forma tradicional de se alterar o texto da Constituição é através de reforma constitucional, é através da aprovação de emendas à Constituição. Ok? Bom, gente, o que é uma norma jurídica? Professor, são regras, como é que eu explico isso? Normas jurídicas são regras estimuladas no... Ah, não vou falar não, desculpa. Eu ia falar outra coisa. O que é uma regra? Você fala assim, Sandra. Estabelecidas pela lei, né, professor? O que é uma norma? Ah, a norma é uma regra. O que é uma regra? A regra é uma norma. Estipulada no direito, né? Dentro da lei. Então tá bom. O que é uma regra? Como é que funcionam as normas jurídicas? Então, vejam só. Existem vários conceitos de normas jurídicas, né? Existem várias definições, várias teorias para dizer o que é uma norma jurídica. Mas eu tenho uma ideia aqui que eu vou passar para vocês. Gente, o direito, assim como o pensamento humano, de uma forma geral, ele se manifesta através de linguagem, através da linguagem escrita. Então, a pessoa que opera com o direito, ela opera com as leis, ela opera com os contratos, né? Ela opera com as leis, com os contratos, com as sentenças judiciais, né? O que todas essas espécies legislativas, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, lei, contrato, ato administrativo, a própria Constituição, o que tudo isso tem em comum? Tudo isso são textos. São textos legais, ok? Então, você veja, o direito se manifesta através dos textos, da linguagem. Agora, olha só, eu tenho aqui o plano da literalidade, o plano da significação e o plano das normas jurídicas. Então, preste atenção. O texto da Constituição, a Constituição é um texto. Se você quiser entender e compreender a Constituição, o que você tem que fazer? Interpretar? Você tem que interpretar a Constituição. Então, vejam, aliás, não só a Constituição, né, Gisele? Tudo, né? Qualquer texto que você se depara, você tem que interpretar. Se você está lendo um livro, você só consegue compreender se você tem capacidade para interpretar. Okay? Então, você pega o texto da Constituição e você vai interpretando o texto da Constituição. E o que significa interpretar? Significa construir o sentido do texto. Então, você veja, o plano 1 é o plano da literalidade, é o plano do texto da Constituição. Quando eu começo a interpretar o texto da Constituição, eu vou chegar no plano 2, que é o plano das significações, que é o sentido que aquele texto desperta no seu espírito. Aí eu pergunto para vocês, quando leem um texto, vocês abstraem o sentido do que está contido no texto ou vocês constroem um sentido para aquele texto?
que vocês acham? Eu acho que as duas coisas, professor. Os signos, né? As palavras, o signo é a palavra que tem significado, não é isso? Quando eu escrevo casa, casa significa algo, né? Amor significa outra coisa. As palavras possuem significados, né? Muitas vezes as palavras são polissímicas, né? Elas possuem vários significados. Mas, enfim, quando eu vou lendo um texto, eu vou descortinando o significado das palavras que me trazem um sentido. Agora, eu não acho correto você dizer que você abstrai o sentido do texto. Porque, na verdade, você, de uma certa forma, você abstrai o sentido do texto. Mas, por outro lado, você também possui uma concepção de sentido para aquelas palavras e, de uma certa forma, você acaba atribuindo sentido para o texto também a partir da sua própria experiência. Concorda comigo? Sim, por isso que existe a interpretação, né? Na verdade. E é por isso, Karina, que duas pessoas podem interpretar o mesmo texto de forma diferente. Então, na verdade, existe uma pequena diferença entre compreensão e interpretação, na verdade, né? A interpretação ela vai um pouco mais além, você utiliza um pouco mais do que está internalizado em você, do seu conhecimento, né? Você acaba levando para um lado mais pessoal, vamos pensar assim, uma interpretação mais subjetiva. E a compreensão ela fica no âmbito do que está mais expresso, do que está mais claro, né? Na verdade. Mas tem como você compreender sem interpretar? Se tem como compreender sem interpretar? Porque veja bem... Eu acho que tem, professor. Porque se eu disser assim, eu vou à escola, eu apenas estou compreendendo. É um sentido que está muito claro. Eu não preciso de uma abstração, eu não preciso de... Então, depende da situação. Será que não? Será que eu não preciso do contexto para entender o texto? Sim. Mas é que existe, tipo assim, na compreensão, existe a compreensão pura, entendeu? E dependendo da situação, é claro, e existe a interpretação, né? Que é na maioria dos casos. Então, você sempre interpreta, você interpreta tudo, até num olhar, né? Exatamente. Aliás, às vezes, quando você interpreta um olhar, você está achando que é uma coisa e não é nada daquilo, né? Aí você, na verdade, você não interpreta. Aí fica perigoso, né, professor? Não é? Às vezes as pessoas falam, não, eu olhei para ela, vi, tenho certeza que aquela mulher tem muito disso, né? Minha intuição, eu estava me escondendo, eu tenho certeza, ela sabia daquilo. E às vezes não é nada disso. Às vezes é, né? Às vezes é, porque eu até acredito que as pessoas consigam se comunicar pelo pensamento, né? E que nós não sabemos ainda utilizar muito bem essas propriedades, né? Eu acho que é assim, a gente ouve muito falar em brechas na lei, né? Eu não acho que existem brechas, e sim interpretações diferentes, Exatamente. né? Que eu acho que... Então aí, Karina, veja bem, você concorda comigo que a partir do mesmo texto da Constituição, duas pessoas ou dois órgãos distintos do Poder Judiciário podem construir sentidos diferentes para aquele texto? Pode sim. Então presta atenção nesse raciocínio que eu vou fazer com você agora. Eu tenho o texto da Constituição, que é o plano da literalidade. Eu começo a ler e interpretar o texto da Constituição e vou construindo sentido para esse texto. E aí, num determinado momento, eu chego no plano normativo, que é o seguinte: eu vou construir a norma jurídica a partir da interpretação desse texto. Então, olha só, quando eu construo a norma jurídica a partir da interpretação desse texto, eu vou estar construindo um princípio ou eu vou estar construindo uma regra.
Então, na verdade, né, os princípios... Aliás, é muito interessante, né? Você pega lá o princípio republicano. Né? Então, a República Federativa... O Brasil constitui-se numa República Federativa. Então, olha só. O princípio republicano e o princípio federativo são duas palavrinhas que estão na Constituição e que podem ser interpretadas de forma... Nossa, né? Tem livros tratando sobre o que é uma federação, o que é uma república. Concorda comigo? Então, vocês vejam como que uma palavra vai despertar toda uma teoria, uma interpretação sobre o que ela significa na Constituição. Ok? E quem que faz a interpretação da Constituição? No primeiro momento, é a própria doutrina, né? A própria doutrina, ela faz a interpretação. Agora, vejam só. Quando eu falo de princípios, eu estou falando de valores que estão contidos no texto da Constituição e que deverão ser observados pelos aplicadores de direito. Agora, quando eu falo de regra, não, gente. A regra, ela é diferente. Sabe por quê? Porque a regra, ela é assim, ó. Vou tentar colocar aqui para vocês aqui, para ficar mais claro para vocês. A regra, vejam só. Sabe como é que funciona uma regra? Quem aí poderia me dizer como é que funciona uma regra? A regra é assim, ó. A lei pode ser considerada como uma regra? Então, exatamente isso que eu quero tirar da cabeça de vocês, tá? Porque veja bem, na lei, tá? A lei é texto, concorda comigo? Sim. Então, veja bem, a regra eu vou construir a partir da interpretação do texto da lei, tá me entendendo? Então, eu quero com essa aula exatamente fazer com que vocês façam distinção entre o texto da lei e a regra, e a norma, ou o princípio. Porque vocês vejam, o texto da lei, ele está lá, né? Ele está lá na lei, a lei é composta de texto, a Constituição é texto. Agora, qual é o significado e o alcance desse texto? E isso daí eu só vou obter a partir do momento em que eu interpreto o texto da lei e constituo uma norma. Você está me entendendo? Então, a norma ela é obtida após a interpretação da regra? Show. Não. Veja bem. Veja bem. É assim. Calma aí, deixa eu só arrumar aqui. Ó, norma, tá? Aí, ó, agora ficou legal. A norma, Gisele, ela é construída a partir da interpretação do texto legal. Tá me entendendo? Entendeu? Uhum. Então, veja só. Eu construo... Só um segundo. Acabou aqui, que eu abri a porta para dar uma ventilada. Então, olha só. Atenção, Gisele. Karina, ó. Eu construo a norma jurídica a partir da interpretação do texto legal. Então, eu só vou ter uma norma... Não confundam o texto da lei com a norma jurídica. A norma jurídica, ela é fruto da interpretação do texto legal. E a norma jurídica, quando ela for muito abstrata, quando ela transmitir uma ideia, um valor que vai ter relevância para todo o ordenamento jurídico, então nós vamos dizer que ela é um princípio. É igualdade, é república, né? É isonomia, é federação, tá ok? É justiça, segurança jurídica. Então, vejam,
são normas jurídicas, na verdade, são princípios, porque eles são muito abstratos. Eles possuem uma carga valorativa grande e vão irradiar seus efeitos por todo o elemento jurídico. Agora, eu também posso construir a norma jurídica na forma de uma regra. Aí a regra é o seguinte, gente. Dado o fato tal, deve ser a relação jurídica tal. Veja, na regra não tem dado o fato. Vou colocar aqui, ó. Dado o fato X, deve ser a relação jurídica Y. Ô, louco. Então, você veja que na regra, ô Gisele, na regra, você não tem muita... Você até tem um espaço, né? Para você interpretar, e aí você constrói a regra a partir da interpretação. Mas veja só, a regra jurídica, ela vai falar assim, matou, dado o fato que você matou, deve ser que você vá para a cadeia. Dado o fato que você causou prejuízo a alguém, deve ser que você repare. Dado o fato que você contratou alguém para trabalhar para você, você tem obrigação de pagar o 13º para ele. Dado o fato que você degradou o meio ambiente, você tem obrigação de repará-lo. Está entendendo? Então, você veja que uma regra jurídica, ela sempre vai ter, tá? Ela sempre vai ter essa dicotomia, esses dois termos, o antecedente e o consequente. A regra jurídica, ela tem uma coisa implicando a outra. A regra jurídica, ela vai prever um fato e vai falar, se aquele fato ocorrer, eu quero essa consequência. Estão entendendo? Sim ou não? Sim, professor, eu entendi direitinho. O fato é a consequência, né? No caso, que deve ser sempre a consequência do ato que você fez lá atrás. Aí sempre vai ter uma consequência em relação às regras. Isso mesmo. Por isso que a gente vai dizer que a regra, ela tem dois termos, entendeu? O termo antecedente e o termo consequente. Por quê? O termo antecedente, eu vou ter descrição de um fato. E no termo consequente, eu vou ter a prescrição de uma relação jurídica. No termo consequente, eu vou ter a consequência que o ordenamento jurídico quer caso aquele fato ocorra. Entendeu, Karina? Professor, então vamos lá. Fala. Então tem a norma está ali escrita, ok? Eu faço a construção de sentido. O texto da lei. A lei, ok. Aí eu faço a construção de sentido, que é a interpretação, é o fruto da interpretação, que é a norma jurídica, Isso. ok? E a norma, ela tem os princípios, que são os valores, igualdade, equidade, enfim. Isso. E as regras. E essas regras, elas são... ela tem dois termos, que é o fato ou o ato em si, né, que é cometido, e a consequência desse ato, que é a relação jurídica. Isso. É isso? É isso. Beleza. Entendeu? Uhum. Então, com isso, você pode aplicar para qualquer ramo do direito, tá, Karina? Isso serve para qualquer ramo do direito. Fala um ramo do direito para mim aí. Qual ramo do direito que você gosta? O que eu gosto? Previdenciário. Previdenciário. Dado o fato que você pagou contribuição previdenciária por 20 anos, deve ser que você tenha direito à aposentadoria. Concorda que é uma regra? Sim. O direito previdenciário está cheio de... Os benefícios previdenciários são todos regras, né? Dado o fato que você contribui
e já está com 65 anos de idade, deve ser que se aposente. Dado o fato que você contribui, que você sofreu um acidente de trabalho, deve ser que você receba o auxílio doença, não é assim? É assim. Não, é exatamente isso. Agora, veja que no direito previdenciário existem os princípios do direito previdenciário, entendeu? Os princípios aí são ideias, são valores que vão acabar norteando a construção das próprias regras jurídicas do direito previdenciário, entendeu? Entendi. Então, por isso que a doutrina faz essa distinção entre princípio e regra, porque, na verdade, as regras é o tudo ou nada, né? Que o Dworkin falava, né? A regra vai falar, dado esse fato, eu quero essa consequência. Agora, vem o princípio e fala, não, calma aí, nós temos que analisar. As ideias são as principais ideias que vão nortear a construção das regras, ok? Eu ousaria dizer, Karina, aliás, que quando você faz a interpretação do texto legal, você primeiro constrói os princípios e, a partir dos princípios que você construiu na interpretação do texto legal, você acaba construindo as regras, entendeu? Eu usaria até dizer isso. E quando você vai construir a regra jurídica, você não leva em consideração tão somente o texto nu e cru. Você vai levar o texto, mas você vai levar em consideração também os princípios daquela disciplina que você está lidando. Não é isso? Uhum. Entenderam? Entendi, professor. Então, olha só, dá para confundir, tá? Dá para confundir a norma jurídica com o texto? Não dá mais, hein? A partir da aula de hoje, gente, vocês não podem mais confundir o texto da lei com a norma jurídica. Porque a partir de hoje, vocês já têm o conhecimento de que o texto é texto e que a norma jurídica é a construção de sentido desse texto. E se for muito abstrato, muito valorativo, ele vai ficar num princípio. Porque, veja, gente, o princípio ele não cabe nesse esqueminha antecedente consequente de uma regra. Porque ele é muito abstrato, estão me entendendo? Não dá para você pegar o princípio, que nem o princípio da justiça, e desenvolver uma regra com ele, entendeu? Porque ele é muito abstrato. Então, são ideias, são valores. Ok? Agora, a regra não. A regra eu vou lá e vou reduzir ela. Dado o fato tal, deve ser relação jurídica Y. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, a partir da interpretação do texto da Constituição, nós construímos as normas jurídicas. E essas normas jurídicas, caso sejam muito abstratas e tem uma carga valorativa muito alta, vão ser consideradas princípios. E caso... Agora não, obrigado. E caso sejam fechadinhas nesses dois termos, dado o fato tal, deve ser a relação jurídica e tal, aí eu diria que ela é uma regra. Tudo bem isso para vocês? Gente, vejam quem é que faz essa interpretação do texto da Constituição e constrói o sentido? Hã? Quem constrói as leis, professor? Você está falando aí? Não, veja bem. O Poder Legislativo, ele cria o texto da lei, né? O texto da Constituição. Agora, quem é que interpreta o texto da Constituição e constrói as normas jurídicas? São os operadores jurídicos, né? Não. Quem que ajuda a Sandra? O STF, professor? Qual é o STF? Gente, qualquer um que saiba ler e interpretar na língua portuguesa é capaz de construir as normas jurídicas a partir da interpretação da Constituição, tudo bem? Só que qualquer um é qualquer um. Agora, existem aqueles grandes estudiosos do direito constitucional, que nós chamamos de o quê? De doutrinadores, de juristas. Então, tem lá o professor José Afonso da Silva, tem o professor Canotilho, tem o professor Alexandre Moraes, tem o professor Luiz Roberto Barroso. Então, vejam, a doutrina, os grandes estudiosos do direito,
Quando eles escrevem a doutrina, vocês concordam comigo que eles estão interpretando o texto da Constituição? Estão passando para nós quais são as normas que eles constroem a partir da interpretação da Constituição? Concordo comigo ou não? Concordo. Agora, pergunto eu aos senhores, o texto da doutrina, ele tem força. Alguém vai preso porque o Alexandre de Moraes colocou no livro dele, não sei o quê? Alguém vai preso porque o Barroso falou no livro dele que é isso, que é aquilo? Não. Não. Porque a doutrina, ela apenas diz como que, para na visão do doutrinador, como é que o direito se comporta. Agora, quem é que faz a interpretação autêntica? Quem é que faz aquela interpretação que vale, que tem força? A Constituição? Então, a Constituição. Mas quem é que pode interpretar a Constituição com força, Sandra? A lei. O juiz? O Poder Judiciário. Uhum. A administração pública. Porque eles é que vão aplicar a Constituição. Então, o Poder Judiciário, quando interpreta o texto da Constituição e fala a Constituição quer dizer isso nesse momento, e ele faz isso numa decisão judicial, aí essa decisão judicial dele vai ter força. Estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Então, gente, presta atenção. O professor Luiz Roberto Barroso, ele não é ministro do Supremo Tribunal Federal? Hã? Sim ou não? Então, pergunto a vocês. Quando ele escreve no livro dele que, na visão dele, um deputado pode ser afastado do seu cargo caso ele seja pego numa operação que conclua que ele está envolvido em corrupção, etc, etc, etc. Alguém vai ser suspenso por causa do que ele colocou no livro dele? Não. É apenas em hipótese. Ele está falando lá pelo princípio da moralidade pública, não obstante um deputado ter sido eleito pelo voto do sufrágio universal, caso ocorra uma investigação contra ele, tenha uma operação policial e há indícios inequívocos de que ele está envolvido em atos de corrupção, para que ele cesse isso, é possível a suspensão do seu mandato por 90 dias para terminação, para se termine a investigação policial. Então, vejam, isso ele está colocando no livro dele, em hipótese. Agora, quando ele, Luiz Roberto Barroso, numa investigação criminal, da competência dele no Supremo, ele exara uma decisão e fala que aquele deputado, por ter colocado aquele dinheiro na cueca, está envolvido nisso, aquele outro, ele está com o mandato suspenso, aí vejam, aí é diferente. Porque aí ele não está agindo como doutrinador, aí ele está agindo como membro do Supremo Tribunal Federal e atuando no processo. Estamos entendendo, gente? Entendeu, Gisele? Gisele? Entendi, professor. É que, assim, normalmente, por exemplo, os advogados, eles fazem uma interpretação da norma jurídica através dos doutrinadores, né? Mas muitas vezes isso vai para o Poder Judiciário e a decisão ela é completamente oposta. Eu costumo dizer, Gisele, que na doutrina tem para tudo quanto é gosto, entendeu? Então, existem doutrinadores que pensam diferente um do outro, entendeu? A doutrina ela não é unívoca, entendeu? Existem doutrinadores que pensam diferente. Então, você veja, também existem juízes que pensam diferente. E isso é muito perigoso, porque eu posso ter um juiz que interprete a Constituição de uma forma e aplique de uma forma. E eu posso ter um juiz que interprete a Constituição de outra forma e aplique de outra forma, tá me entendendo?
E, por exemplo, também, né, se tem os julgamentos de primeira instância e de segunda instância. Muitas vezes a segunda instância ela reformula uma sentença da primeira instância. Como que juízes, né, operadores do direito, eles têm opiniões distintas em relação a uma norma jurídica? Porque é interpretação, é construção de sentido, tá entendendo? É aqui que está o problema. Porque você vê, a lei é a mesma para todo mundo. Só que determinado juiz, diante de determinado fato, entende que a relação jurídica deve ser uma. Outro juiz, diante do mesmo fato, interpreta a lei de uma outra forma e constrói uma outra relação, você está me entendendo? Então, isso é muito comum no direito. E é por isso que nós precisamos dos tribunais superiores, porque os tribunais superiores, de uma certa forma, eles pacificam a interpretação da lei. Enquanto o juiz de primeira instância decide de um jeito, o outro decide daquele outro, os processos vão subindo. Chega na instância superior, e por uma pá de cal, serão os tribunais superiores. Entendeu? Agora, o que falta, por exemplo, para os juízes de primeira instância para que eles tenham uma visão e uma interpretação da mesma forma que o pessoal do Poder Judiciário de segunda instância? É a visibilidade de mais processo? É a análise de mais sentença? Não entendi a sua colocação. Não, porque, por exemplo, daí vai subindo. Então, por exemplo, eles têm várias sentenças diferentes, de vários lugares de primeira instância. Aí chega na segunda instância, eles fazem uma lapidação e eles vão seguindo aquele padrão. Vou pensar uma coisa. O juiz... A pessoa recebe alimentos. Completou 18 anos. Está dispensada dos alimentos? Não, se estiver estudando, fica até 21, né? Não, mas aí eu tinha duas teses, entendeu? Eu tinha uma tese de que dizia, completou 18 anos, é maior de idade, vai cuidar da sua vida. Aí tem uma outra tese que dizia, não, completou 18 anos, é maior de idade. Mas temos que ver se ele ainda precisa da pensão. Se ele estiver estudando, então tem que aguardar ele terminar os estudos. Então você veja, para uma série de juízes de primeira instância, completou 18 anos, perdeu o direito à pensão. Para uma outra categoria de juízes de primeira instância também, completou 18 anos, não necessariamente perdeu o direito à pensão. Então, vocês vejam que eu tenho duas categorias de juízes de primeira instância. O que a segunda instância vai fazer é escolher uma das duas teses, está me entendendo? A tese, quando o professor fala, é em relação à doutrina, ou não? Com relação a isso, a tese é o seguinte, a pessoa completa 18 anos, está dispensado ou não dos alimentos, entendeu? De pagar alimentos. Essa é a tese. Professor, pois não. Em relação também à segunda instância, à terceira instância que você fala, o advogado também tem que entrar, né, com pedido, né, para poder subir. Pode. Né? Ele tem que estar fazendo... Então, exatamente, Sandro. Então, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora, de porque, veja bem, gente, o que é mutação constitucional? Agora vocês são capazes de entender o que é mutação constitucional. Porque mutação constitucional, veja, o texto é inalterado. O que se altera? A norma jurídica construída a partir da interpretação do texto, entenderam? Entenderam isso ou não? Mutação constitucional? Exatamente. Entendi. É quando muda, então. Agora que vocês são capazes de entender. No começo da aula, vocês ainda não eram capazes. Eu falei, mas vocês não eram capazes de introduzir. Agora vocês são capazes. Professor, dá um exemplo, então, para a gente, de mutação. Nossa, com o maior prazer. Olha lá. Princípio da presunção de inocência. Então, veja bem, a presunção de inocência é um princípio. Só que daí, conforme você entende a presunção de inocência, você vai ter aquela regra. Se eu for condenado, dado o fato que eu fui condenado em segunda instância, porque vocês sabem, né? Eu sou condenado em primeira instância, entro com recurso de apelação para o tribunal. Se o tribunal manter a minha condenação em segunda instância, ainda me cabem dois recursos. Um recurso especial para o STJ e um recurso extraordinário para o STF, não é assim? Espero que vocês já tenham pelo menos essa noção. Então, olha só. Aliás, eu expliquei isso para vocês na aula lá de Poder Judiciário, né?
Então, olha só. Subiu o processo, fui condenado em primeira instância. Apelei para o tribunal, segunda instância. Perdi no tribunal. Ainda tem 2 recursos. Um recurso especial para o STJ e um recurso ordinário para o STF. Pois bem, esses recursos, a rigor, não têm efeito suspensivo. E aí vem a pergunta. Eu já vou começar a cumprir pena na pendência desses 2 recursos ou não? Eu tenho que aguardar o trânsito em julgado da condenação penal para começar a cumprir pena. Então, veja, essa é uma discussão. O Código de Processo Penal, 1941, ele dizia que foi condenado, tem que começar a cumprir pena. Aliás, ele dizia que se você não estiver preso, nem apelar você pode, tá ok? Aí veio a Constituição de 88 e falou o seguinte: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E, ó, gente, preste atenção. Mesmo a Constituição falando que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão em segunda instância ela era considerada lícita. Não havia discussão sobre isso. Não havia problema sobre isso. Se prendia após a condenação em segunda instância, porque se entendia que os recursos especiais e extraordinários não tinham efeito suspensivo. Agora, quando começou a chegar em 2009, aí começou a chegar perto dos poderosos, mensalão. Aí o processo, né, começou a chegar perto de pessoas muito poderosas. E aí começou a se discutir essa questão da presunção de inocência. Então, vocês vejam que, de 88 a 2009, a posição do Supremo Tribunal Federal de que a prisão em segunda instância ela era constitucional. Só que em 2009, através de um habeas corpus julgado pelo ministro Eros Grau, de relatoria do ministro Eros Grau, por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que uma pessoa só pode começar a cumprir a pena após o trânsito em julgado da sua sentença penal condenatória. Ou seja, ele só pode começar a cumprir a pena após a análise da sua condenação pelo STJ e pelo STF. Mudou. Mutação constitucional, tá vendo? Mudou o texto. Quer dizer, isso tudo escrito em lei ali não mudou nada, apenas mudou a conduta, a forma de... Não, a conduta não. Apenas mudou a norma jurídica construída pelo Supremo Tribunal Federal. Porque até então, o Supremo Tribunal Federal considerava constitucional a prisão em segunda instância. Agora, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar inconstitucional a prisão após segunda instância. Entendeu? Passou a exigir o trânsito em julgado. Estão entendendo? Entendi. Então, veja, o texto não mudou. O que mudou foi a interpretação que o tribunal deu à Constituição. Certo? Aí, gente, em 2011, alteraram o Código de Processo Penal para dizer que a pessoa só podia ir presa após o trânsito em julgado. Porque aqui, né, começou a chegar perto de gente muito poderosa, né? Aí o que aconteceu? Olha lá, Karina, em 2016, o Supremo Tribunal Federal, num julgado de habeas corpus e num recurso extraordinário pelo plenário virtual, ele passou a dizer que poderia ser preso em segunda instância sim. Que a pessoa presa em segunda instância não feria a Constituição. Mudou de novo. Tá ok? E, aliás, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Tá? Eu penso que essa questão de prisão após segunda instância é medida que se impõe. Tá? Eu já vou me posicionar aqui. Eu não acredito que o STJ e o STF sejam órgãos que tenham como função ficar revendo condenação penal.
E, aliás, pouquíssimas condenações penais são revistas no Supremo e no STJ. Geralmente são revistas condenações de poderosos, de pessoas eminentes, políticos famosos, tá? Defendidos por grandes advogados, né? Escritório de advocacia, que tem livre trânsito no Supremo Tribunal Federal. Porque para o povão, para ralé aqui, vai você alterar uma decisão do tribunal no Supremo, no STJ. É muito difícil. Ok? Mas, de toda sorte, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a prisão em segunda instância em 2016 era constitucional. Aí, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade. Porque ele falou, ó, o Código de Processo Penal fala que não pode prender após segunda instância. Então, eu quero que o Supremo diga que realmente não pode. E o Supremo negou liminar. Só que quando chegou em 2019, o Supremo julgou a DC e falou que não pode prender até o trânsito julgado. Então vocês veem. É o caso do Lula, né, professor? Hã? No caso do Lula, né, um exemplo, né? É o caso do Lula, exatamente. Ele foi solto quando julgou essa DC. Porque ele está condenado em primeira e segunda instância, mas ele possui recursos pendentes de julgamento no STJ e no STF. E, sinceramente, eu estou achando que... E com isso abriu exceção, né? E com isso abriu exceção para outros crimes também, né? Abriu exceção para o Zé Dirceu saiu da cadeia, né? E vários outros. Aliás, gente, existe a prisão provisória, tá? É outro tipo de prisão, não a prisão por condenação, ok? Então, vocês vejam que em 2009 eu tive uma mutação constitucional, em 2016 eu tive uma mutação constitucional, em 2019 eu tive outra. Ou seja, no espaço de 10 anos, o Supremo foi e voltou. Então, era constitucional prender em segunda instância, se tornou inconstitucional por 7 anos, depois voltou a ser constitucional por 3 anos e agora é inconstitucional de novo. Gente, será que o Supremo pode, num espaço de tempo tão curto, ir e voltar assim? Tá? Esse é um grande problema, porque isso traz o quê? Insegurança jurídica. Quando eu não sei qual é a norma que está no sistema, eu tenho um problema de insegurança jurídica. Tudo bem? Certo ou errado, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal hoje é o seguinte: não importa que o cara tenha sido condenado, o cara vai lá, comete um crime, é preso em flagrante, é réu confesso, é condenado em primeira e segunda instância, ele está em liberdade. Ele só vai poder começar a cumprir a pena dele após os seus recursos serem julgados pelo STJ e pelo STF. Estão entendendo? Eu não posso pensar isso como algo plausível. O que eu quero para o STJ e para o STF é concentração nas teses jurídicas mais importantes e não ficar revendo essas condenações. Mas, infelizmente, é o Brasil que nós temos. Mesmo porque há exceções para eles fugirem, né, professor? Quem tem dinheiro, né? Sim. Quem não tem dinheiro é preso em primeira instância, né? Pois alguém queria fazer uma pergunta aí? A mutação, então, é só a alteração na interpretação, né? Exatamente. Eu tenho uma frase, Gisele, que é o seguinte. Presta atenção. Mais importante do que aquilo que está escrito na Constituição é aquilo que os tribunais dizem que está escrito na Constituição, entenderam? Porque, veja, o que está escrito na Constituição, está escrito na Constituição. Se eu quiser me fazer daquilo que está escrito na Constituição, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir para os tribunais. É aquilo que eles interpretam, né, professor? Exatamente. Exatamente. Então, repito, mais importante do que aquilo que está escrito na Constituição é aquilo que o STF diz que está escrito na Constituição. Tudo bem?
Antigamente, Karina, quem se aposentava não pagava mais contribuição previdenciária. Você se lembra disso? A pessoa contribuía, se aposentava, não pagava mais. Aí começou a apertar o calo do INSS, foram lá, alteraram a Constituição e falaram, não, agora o cara se aposenta e continua pagando a Previdência. Mesmo aposentado, mesmo aposentado. Ah, e se o fere cláusula PET? O Supremo foi lá e falou que não. Entenderam? Então, assim... E a pessoa, assim, é a pessoa aposentada também. Ela continua pagando a Previdência. E se ela arruma um outro trabalho, ela continua contribuindo e ainda não pode exercer o benefício. De novo, né? E nem pode melhorar, né? A chamada desaposentação, né? Isso. Nem pode melhorar, né? Então, quer dizer, ela já contribuiu, está recebendo, continua contribuindo para ela receber o que ela está recebendo, e se ela continuar trabalhando, ela continua contribuindo para aquilo que ela nunca vai poder receber, né? É isso aí. Ah, isso é inconstitucional. Você vai na doutrina, a doutrina fala que é inconstitucional. Você lê a Constituição, você entende que é constitucional. Mas quem é o guardião da Constituição é o Supremo. Se o Supremo não disser que é inconstitucional, esquece. Tudo bem? Eu me estiquei demais aqui. Entenderam o que é mutação constitucional? Beleza. Gente, agora, então olha só, então, agora se eu voltar para o primeiro quadro aqui, ó, modificações da Constituição, mutação constitucional é a primeira, a revisão constitucional, que é a aprovação de emendas de revisão já se exauriu, e agora existe a reforma à Constituição, que é a aprovação de emendas da Constituição, e aqui sim eu vou alterar o texto da Constituição, tá ok? Então vamos lá. Como é que funciona o processo legislativo para aprovar uma emenda à Constituição? Então, eu tenho a fase introdutória, a fase constitutiva e a fase complementar. Como eu já disse para vocês, a fase introdutória é a propositura. Gente, quem é que pode propor uma emenda à Constituição? Será que um parlamentar pode propor uma emenda à Constituição? Sim. Não. Dá uma olhada aí. O artigo 160, ele tem o inciso 1, 2 e 3. Então, olha só. Somente as pessoas elencadas nos incisos 1, 2 e 3 é que possuem competência, a chamada iniciativa legislativa, né? É que possui iniciativa legislativa para propor uma emenda à Constituição. Então, o primeiro está aqui, ó, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, gente, vejam que interessante. Um senador da República ou um deputado federal, isoladamente, eles não têm poderes para propor uma emenda à Constituição. Veja como o processo legislativo de emenda à Constituição ele é qualificado. Porque ele exige pelo menos 1/3 dos membros da Câmara e do Senado. Agora, o presidente da República, sim. Se ele quiser, o presidente da República pode propor uma emenda à Constituição. Ou então, mais da metade das assembleias legislativas, das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, presta atenção, gente. Somente 3 situações se pode propor uma emenda à Constituição. Ou seja, quem é que possui iniciativa legislativa para propor uma emenda à Constituição? O presidente da República, 1/3 dos membros da Câmara e do Senado e a maioria das assembleias legislativas. Ok? Repito, o presidente da República, somente aqui ele participa do processo legislativo de emenda à Constituição, hein?
A única coisa que o presidente da República pode fazer é propor a emenda. A partir disso, todo o trâmite do processo legislativo vai se passar integralmente no Congresso Nacional, ok? Bom, a fase constitutiva se passa no Congresso Nacional. O texto da PEC, né, que é o projeto de emenda à Constituição, deve ser aprovado pelas duas casas em 2 turnos, através de 3/5 dos membros de cada casa. Então, veja aqui, gente, é muito importante, porque aqui é o seguinte: propôs o projeto. Então, vai primeiro para a Câmara dos Deputados ou para o Senado Federal. Se quem propôs foram 1/3 dos membros da Câmara, for o presidente da República, ou for a Assembleia Legislativa, vai começar pela Câmara dos Deputados. Se quem propor for 1/3 dos senadores, aí começa pelo Senado Federal, ok? Só que o texto aprovado numa casa tem que ser aprovado na outra. E os textos têm que ser aprovados em 2 turnos, por 3/5. Tá ok? Vamos lá. Quantos membros há no Câmara dos Deputados? 500 e poucos deputados. 2 casas é a Casa de Deputado e a Casa de Senadores, é isso? É? Essas 2 casas é a Casa de Deputados e a Casa de Senadores? É a Câmara dos Deputados, que é a Casa dos Deputados Federais, e o Senado Federal, que é a Casa dos Senadores. Okay? Se não me E engano... essa calculadora aí, professor? Hã? Essa calculadora aí. Então, olha só. Nós temos 513 deputados federais, certo? É 513 ou 507? Quem me ajuda aí? 513 mesmo. Hã? 513 mesmo. Beleza. Então, quantos votos eu preciso ter para aprovar uma emenda à Constituição? 513. São 3/5, não é isso? Uhum. 513 dividido por 5, 102,6. Multiplicado por 3. 307,8. Ou seja, dos 513 deputados, eu preciso 307 tem que votar. 308. 8, é. Não dá. 307 não tem ainda 3/5. Eu preciso de 308 deputados para aprovar uma emenda à Constituição. Não é fácil, né? Tá ok? Agora, gente, o que quer dizer 2 turnos? É que para ser aprovado tem que ser votado 2 vezes nas 2 casas, né, professor? Eu voto uma vez, depois eu voto. Tem que ter um tempo entre as 2 votações, Rafael? Acho que não, professor. Acho que, se eu não me engano, tem que ser uma seguida da outra, né? Tipo assim, vota uma agora, passou 15 minutos, vota outra? Acho que não, acho que tem que ter um tempo, não tem? Nesse sentido, acho que tem que ter um tempo, sim, professor, porque não tem como decidir em 15 minutos. Se as pessoas mudam de ideia, elas adquirem mais informações, sei lá. Então, porque a Constituição ela fala apenas em 2 turnos. Ela não fala mais nada, tá ok? Aqui eu penso assim, se a Constituição fala em 2 turnos, quer dizer que são 2 votações. Eu acho que tem que ter um tempo mínimo entre essas 2 votações, que é para o cara refletir melhor, porque senão vota uma vez só. Você concorda comigo? Esse tempo mínimo está lá no regimento interno da Câmara e do Senado. Eles falam em 5 sessões. Só que quando eles querem, eles aprovam em 2 turnos no mesmo dia. Brasil, né, gente? Professor, tá onde na câmera que você falou esse negócio de Regimento tempo? interno. Hã? Regimento interno. Regimento interno. Lá no regimento interno, fala em 5 sessões. Só que quando eles querem votar no mesmo dia, você sabe o que eles fazem? Eles votam de manhã,
Abre uma sessão na hora do almoço e fecha. Abre uma segunda sessão depois do almoço e fecha. Abre uma terceira sessão no meio da tarde e fecha. Abre uma quarta sessão no final da tarde e fecha. Abre uma quinta sessão no começo da noite e fecha. E na madrugada eles abrem a sexta sessão, vão lá e votam de novo. Então, sei lá, gente. Eu não concordo com isso, tá? Aliás, eu nem sei se eu concordo com 2 turnos. Porque eu acho que votou, acabou. Agora, se a Constituição fala em 2 turnos, então tem que ter um período de tempo mínimo, pô. Não dá para votar tudo no mesmo dia. Ou em dias, né? Não em sessões. Hã? Tinha que ser em horas, em dias, e não em sessões. Mas eles fazem, eles conseguem fazer do jeito que eles querem, tá, José? Boa pergunta do Ió. Quem decide quem abre uma sessão? O presidente. Ele que abre, ele que fecha. Ok? Então, eu já vi emenda à Constituição. Aliás, recentemente foi aprovado uma aí. Abriu e fechou no mesmo dia. Quando há interesse, né? Quando quer, né, professor? Faz, né? Quando não quer, não faz. Professor, mas de qualquer maneira, se é o presidente que decide, então, quando abre e quando fecha uma sessão, ele está interferindo nessa fase, então. Está interferindo. De maneira, né? Você disse que ele poderia participar só da primeira, mas na verdade ele está também. Não é o presidente da República, desculpe. É o presidente tá. É o presidente da Câmara, né? Da Câmara e do Senado. Desculpa. Tá vendo? Por isso que a gente tem que falar a palavra completa, né? É o presidente da Câmara dos Deputados ou o presidente do Senado Federal. É eles que vão... Eu só pensei no presidente da República já. Falei, uai. Não. Ele está aí, então, né? Não é ele não, tá? É o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Tá? Ele que vai fazer isso daí. E aí ele vai mexer nisso daí. Quem decide quando se abre uma sessão? Né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado. Tudo bem? Agora, veja bem, aprovou no Congresso Nacional, tá? Pelas 2 casas, 2 turnos, 3/5, não há sanção do presidente da República, hein? O próprio Congresso Nacional, através das mesas do Senado e da Câmara, vão promulgar e publicar, tudo bem? Nossa, não precisa do aval do presidente? Não, pelo amor de Deus, hein? Não falem isso, hein? Não precisa. Pelo amor de Deus, hein? O aval... Contra ele não pode fazer nada? O detentor do poder constituinte derivado é o Congresso Nacional. Tá? Então, veja só. E não se chama aval, tá, Gisele? Se chama sanção. Desculpa, professor. Então, assim, a sanção do presidente da República... Não vai pedir desculpa, não. Você está aprendendo. A sanção do presidente da República ela é exigida para a lei, tá? Não é exigida para a emenda à Constituição. E eu já ouvi no jornal falando a emenda foi aprovada no Congresso, segue agora para a sanção do presidente da República. Não existe isso, tá ok? Agora, se a emenda, se a PEC for rejeitada, então aí nós teremos o princípio da irrepetibilidade. Aí aquele tema só poderá ser objeto de nova PEC no ano seguinte, tá ok? Tudo bem para vocês? Beleza. De boa, tá fácil. Então vamos lá. Limites à reforma da Constituição. Limites temporais não há. Agora, existem 3 limites circunstanciais. Quais são os limites circunstanciais? Caso a União esteja intervindo em alguma unidade da Federação, caso nós estejamos em estado de defesa ou estado de sítio, a Constituição não pode ser emendada. Tá ok? Então, são 3 circunstâncias nas quais a Constituição não pode ser emendada. Em intervenção federal, em estado de defesa
ou em estado de sítio. Tá ok? Por exemplo, agora que a gente está vivendo essa situação de pandemia do Covid-19, poderia ter uma emenda constitucional? A União está intervindo em alguma unidade da Federação? Não. Estamos em estado de defesa? Não. Estamos em estado de sítio? Não. Não pode. O que é o estado de defesa? Então, é quando decretado pelo presidente da República. Estado de defesa e estado de sítio. São situações excepcionais. São situações, geralmente, situações de guerra, entendeu? Em que aí, inclusive, até os direitos fundamentais, eles ficam meio... não é que eles ficam suspensos, tá? Mas você tem uma rigidez maior aí, tá? E somente quando o estado de defesa e o estado de sítios é decretado é que a Constituição não pode ser emendada. O ano retrasado, se não me engano, o Michel Temer, quando era presidente da República, ele decretou intervenção na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Lembra disso? Aliás, Aí não podia ter emenda à Constituição, né? Aliás, Karina, o Michel Temer ele tentou fazer uma reforma à Previdência. Mas depois daquele escândalo lá da Friboi, né, daqueles irmãos lá da Friboi, ele esvaziou, ele não conseguiu mais fazer a reforma da Previdência. Aí o que ele fez? A reforma da Previdência precisa de emenda à Constituição. Aí ele decretou intervenção no estado do Rio de Janeiro e disse que agora ele não podia fazer a reforma da Previdência porque tinha intervenção, entendeu? Foi uma saída honrosa que ele teve. Tá ok? Bom, os limites formais. Os limites formais, gente, é a obediência ao procedimento legislativo de emenda à Constituição. Se uma emenda à Constituição não obedecer o seu processo legislativo, ela vai ser considerada formalmente constitucional. E aí, todas as normas introduzidas por ela serão inconstitucionais. Tudo bem? Então, vejam vocês que um limite formal de emenda à Constituição é quando a Constituição Federal possui um problema no seu processo legislativo. Tudo bem? O projeto de emenda à Constituição foi aprovado na Câmara dos Deputados. Passou para o Senado Federal. O Senado Federal alterou a redação e não voltou para a Câmara. É um vício formal. Estamos entendendo? Entenderam ou não, gente? Seria ter que passar por todos os órgãos de aprovação, é isso? Não, veja bem. Seguir todos os trâmites de... Exatamente. Eu aprovei uma emenda, aprovei uma PEC na Câmara. Ela foi remetida para o Senado. O Senado aprova a emenda. Mas o Senado, ao aprovar a emenda, ele altera a redação. Quando ele altera a redação, tem que voltar para a Câmara, que a Câmara tem que aprovar de novo, porque alterou. Tá, mas daí se não voltar, o que pode acontecer? Se não voltar, for promulgado e for publicado, tem um vício formal. Concorda comigo? Ah, tá. Daí aquela emenda é inconstitucional. Aí o Supremo derruba. Não sei, né? Ele deveria. Ele vai derrubar. Deveria. Aí é uma outra história. Tudo bem? Entenderam, gente? Então, o limite formal é a necessidade de obediência a processo legislativo constitucional. Agora, existem os limites materiais. Os limites materiais são implícitos e explícitos. Os limites materiais explícitos são as cláusulas pétreas, né? Não será objeto de deliberação proposta de emenda à Constituição tendente a abolir
a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, e a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Eu vejo. Essas são as famosas cláusulas pétreas. Não será objeto de deliberação, proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. Tudo bem? Veja só, a Constituição fala não será objeto de deliberação. Então, essa redação da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, ele tem admitido mandado de segurança interposto por parlamentar em face de projeto de emenda à Constituição que tenda a abolir. E aí o Supremo vai lá e impede o Congresso de analisar aquele projeto de emenda, porque ele entende que aquele projeto de emenda tende a abolir uma cláusula pétrea, entenderam? Porque é uma pergunta muito séria, gente. Olha só. O Supremo Tribunal Federal pode impedir o Congresso Nacional de analisar uma PEC, porque essa PEC tende a abolir uma cláusula pétrea? O que vocês acham? Sim. Mas, veja bem, aí eu não vou estar abolindo uma cláusula pétrea, que é a separação dos poderes? Não poder impedindo o outro poder de realizar o seu trabalho, José? Nossa, pera, professor, volta então. Fala de novo, professor. Fala de novo, peraí. Fecha nunca, né, professor? Ó, presta atenção. Fecha, né? Elas são petificadas, né? O texto da Constituição, ele fala, não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir uma cláusula pétrea. Então, se eu for interpretar literalmente o texto da Constituição, eu vou entender que o Supremo Tribunal Federal pode trancar o andamento de uma PEC no Congresso Nacional, porque o Supremo entenda que aquela PEC tende a abolir uma cláusula pétrea. Concorda comigo? Essa é uma interpretação literal da Constituição. Agora, pergunto aos senhores, se o Supremo impedir o Congresso Nacional de analisar uma PEC, porque essa PEC tende a abolir uma cláusula pétrea, ao fazer isso, o Supremo já não estaria ferindo uma cláusula pétrea, notadamente a separação dos poderes, porque ele está impedindo o Congresso Nacional de legislar? O que vocês acham? Acho que estaria ferindo, sim. Não, esse é um problema muito sério. É. É um problema muito sério. Porque se o Supremo Tribunal Federal impedir o Congresso Nacional de analisar uma PEC, eu ousaria dizer que ele já está ferindo a separação dos poderes. Porque depois que a PEC está pronta, tudo bem. Aí virou emenda à Constituição. Se ela tender a abolir uma cláusula pétrea, o Supremo vai lá e declara inconstitucional. Agora, impedir a atividade legislativa já não é ferir uma cláusula pétrea? Sim. Tá? Essa é uma pergunta que, assim, existem muitos debates sobre elas. Tá? O Supremo vem admitindo a propositura de mandado de segurança parlamentar quando o Congresso está analisando uma PEC que tem de abolir uma cláusula pétrea. Ok? Mas eu acho que ele só vai pôr a mão nessa cumbuca, só vai impedir o Congresso de analisar uma PEC se ela for muito aberrante, a cláusula pétrea, tá ok? Entenderam isso ou não, gente? Mais ou menos, professor. Não ficou muito claro, não. Qual a sua dúvida? Ele fere ou não fere a cláusula pétrea? Depende da sua interpretação. Tá. Então tá. Entendeu? Depende da sua interpretação. Eu, particularmente, entendo que o Supremo Tribunal Federal não pode impedir o Congresso Nacional de legislar, de analisar. Agora, depois que a lei está pronta, depois que a emenda à Constituição está pronta,
É claro que o Supremo pode chegar e falar, não, ela é inconstitucional. Isso aí não tenho dúvida. Agora, enquanto ela ainda não é emenda, enquanto ela ainda é projeto, e esse projeto está sendo tramitado no Congresso Nacional, eu penso que o Supremo não pode impedir esse trâmite. Apesar do artigo 60 literalmente permitir isso. Porque daí eu penso que se o Congresso trancar o andamento de uma PEC, se o Supremo trancar o andamento de uma PEC no Congresso, ele já está ferindo a separação dos poderes. Mas de outra maneira, professor, vai ferir também a questão da cláusula pétrea, né? Que não pode ser alterada. E aí? Mas daí já uma tá situação fere a outra, né? Mas daí já está pronta, né, Karina? Quando estiver pronto... Aí faz tudo para depois declarar inconstitucional. É um trabalho em vão. Brasil, né, professor? Brasil, né, professor? A ida da Jabuticaba, né? Dá uma longa discussão isso aí, tá, Karina? O povo acha que tudo é caldo de cana, né? Dá uma boa discussão isso, tá? Então, assim, eu acho que para essa ocasião deveria ser aberta uma exceção. Então. Em relação a quê, Leonardo? Por exemplo, você fala assim, o Poder Legislativo não pode abolir cláusula pétrea por emenda constitucional. Então, em tese, o STF deveria intervir. Só que o STF não é do Poder Legislativo. Isso aí estaria abolindo uma cláusula pétrea. Porém, se o STF é o órgão que é o guardião da Constituição, então ele deveria ser o único que teria essa exceção, não acha? Então, mas cláusula pétrea não pode ser mudada. Nem o STF pode mudar a cláusula pétrea. Ninguém pode mudar a cláusula pétrea. Veja bem, a emenda à Constituição não pode tender a abolir uma cláusula pétrea. Veja bem. E nem a modificar. Não sei, hein? Modificar a forma federativa do Estado. A forma federativa do Estado, nós já falamos sobre federação. Eu não posso mexer na federação? Não, você pode mexer na federação. Você não pode criar uma emenda que tenda a abolir a federação. Aí eu não posso. Mas mexer no desenho da federação, eu acho que até certo ponto pode. Estamos entendendo? Uhum. A mesma coisa para isso, né? De projeto de emenda. Até certo ponto, então, você pode ter uma certa interferência. Agora, eu acho muito complicado o Supremo Tribunal Federal dar uma ordem e impedir o Congresso Nacional de analisar uma PEC, porque ele, Supremo, entende que aquela PEC tende a abolir uma cláusula pétrea. Eu acho não, também não é por entendimento do Supremo. Não é um entendimento do Supremo. O Supremo tem aceitado o mandato de segurança, tá? Interposto certo. Tá ok? Sim. Entendeu agora, Gisele? Uhum. Bom, e por último, gente, vamos para os limites materiais implícitos, tá? Os limites materiais implícitos, tá? Eles não estão expressamente previstos na Constituição, mas a doutrina entende que a titularidade do poder constituinte originário e a titularidade do poder constituinte derivado não pode ser alterada. Ok? O próprio processo de reforma da Constituição, bem como os artigos que estabelecem as limitações explícitas impostas pelo contribuinte originário, não podem ser alterados. Então, na verdade, esses limites implícitos, eles vão dizer o seguinte: a forma de se alterar a Constituição é aquela determinada pelo legislador constituinte originário e essa forma não pode ser alterada. Isso também seria uma cláusula pétrea. Tudo bem? Então, na verdade, o processo legislativo de emenda à Constituição não pode sofrer alterações. Alterar o procedimento de alteração da Constituição é ferir uma cláusula pétrea. Tudo bem? Gente, eu consegui essa aula para a gente pelo Zoom da Unital, mas eu tenho que fechar a aula 9 horas, tá? São 9h03. Fechar já, então. Esses limites materiais implícitos, tá ok?
Estão lá na obra do professor Vicente Paulo, que eu mandei para vocês, página 358. Então, dei uma lidinha lá no texto dele, tá? Se ninguém tiver mais dúvida nenhuma, eu vou encerrar a aula por aqui. A gente precisa começar a aula às 7h30, 7h40 no máximo, porque a gente precisa encerrar ela às 9 horas, entendeu? E já tem outro professor lá que vai usar a sala. Eu achei melhor encerrar um pouquinho antes, mas ter a aula Zoom pelo Unital, do que ficar de 40 minutos explicando, tá bom? Vocês entenderam esses limites materiais implícitos? Veja, o limite material implícito, ele não tá na letra da Constituição, mas a doutrina constrói esses limites implícitos, que é uma forma de garantir a eficácia da Constituição. Ou seja, o processo legislativo de reforma da Constituição não pode ser alterado, sob pena de ferir uma cláusula pétrea. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Tranquilo, professor. Eu só ia perguntar uma coisa, professor, em relação ao segundo instrumento. O senhor já falou alguma coisa? O segundo instrumento é um ponto para a sala. Ah, ponto para a sala? Como assim? É um ponto pela participação em aula da sala. É o segundo É o instrumento. segundo instrumento, então é isso? Isso.